poluição do ar está entre as principais preocupações das grandes cidades e é facilmente percebido pela população, já que pode trazer problemas diretos à saúde, como principalmente problemas respiratórios. A principal causa da poluição atmosférica é a emissão de gases, como hidrocarbonetos e carvão mineral. Nossa, tá ótimo. Continua. Um dos usos de energia fóssil é em motores a combustão, que movimentam a maior parte dos carros, motocicletas, caminhões, ônibus, navios e aviões. E grande parte desses veículos de transporte se encontra nas cidades, que contribuem para a poluição atmosférica. Fábricas, usinas, o que é isso, gente? Usinas termoelétricas e indústrias também se localizam nas áreas urbanas, em locais próximos e contribuem para aumentar a concentração de gases poluentes. Menina, relaxa! Como dióxido de carbono, o metano, o dióxido de enxofre, entre outros. Esses gases compõem o grupo de gases do efeito estufa, que colocam a discussão do aquecimento global e as formas de enfrentar o aumento das temperaturas atmosféricas nas grandes cidades. Inversão térmica é um fenômeno natural que acontece na atmosfera, que é quando uma camada de ar mais frio fica próxima à superfície, enquanto uma camada de ar mais quente fica mais em cima. O que é totalmente ao contrário da situação normal, que acontece porque normalmente fica uma camada de ar mais quente embaixo e uma camada de ar mais frio em cima. E isso acontece devido ao resfriamento que tem durante a noite, por conta de uma passagem de massa de ar polar. E no Brasil, isso acontece normalmente nas épocas de outono e inverno. E acaba ajudando porque quando tem uma camada de ar mais fria embaixo, é muito mais fácil para a poluição se concentra na parte de baixo. E ao longo do dia, com a ajuda dos raios solares, do calor, essa vai se dissipando e essa poluição vai subindo. Ou seja, durante o dia vai voltando à situação normal da inversão térmica. Então, volta a ser uma camada de ar mais quente embaixo e uma camada de ar mais frio em cima, e a poluição vai subindo, os poluentes vão subindo. E a inversão térmica, a consequência dela é porque traz muitos problemas respiratórios, principalmente a crianças e idosos. E é isso. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. As ilhas de calor ocorrem nos centros das grandes cidades devido aos seguintes fatores: elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como o asfalto, paredes de tijolo ou concreto, telhas de barro e amianto. Falta de áreas revestidas de vegetação, prejudicando o albedo, o poder refletor de determinada superfície, e logo levando a uma maior absorção de calor. Impermeabilização. De novo. Mais uma vez. Impermeabilização dos solos pelo cansamento
e desvio da água por bueiros e galerias, o que reduz o processo de evaporização, assim não usando o calor, e sim o absorvendo. Concentração de edifícios, que interfere na circulação dos ventos. Poluição atmosférica, que retém a radiação do calor, causando o aquecimento da atmosfera, efeito estufa. Utilização da energia pelos veículos de combustão interna, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera. Medidas para evitar a formação das ilhas de calor urbanas. Plantio de árvores em grande quantidade nas grandes cidades. Criação de parques e prevenção de áreas verdes. Medidas para diminuir a poluição do ar. Diminuição e controle da emissão de gases poluentes pelos veículos e controle de poluentes emitidos por indústrias. No ambiente urbano, há diversos estímulos externos ao indivíduo que favorecem o desenvolvimento de estresse e interferem nas condições físicas e emocionais das pessoas, que podem resultar em doenças. Alguns desses estímulos são a lentidão no trânsito, a demora no ônibus, a disputa no lugar no metrô ou no trem, o desemprego, a violência e a insegurança. Ruídos excessivos e sobrecarga de estímulos visuais nas paisagens urbanas. Ruídos excessivos e sobrecarga de estímulos visuais nas paisagens urbanas contribuem para criar ou aumentar o estresse dos ambientes das grandes cidades. A poluição sonora, embora não se acumule no ambiente como os demais tipos de poluição, causa sérios danos à saúde, pois a exposição a ruídos muito elevados compromete a audição e a qualidade da vida da população. Barulho em excesso é tão ruim, que acabou recebendo o nome de poluição sonora. Ela acontece quando o volume de ruído no ambiente é maior do que conseguimos suportar. E esse é um problema cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. A exposição frequente a essa barulheira toda causa dores de cabeça, estresse e prejudica o sono. A poluição visual se caracteriza pelo excesso de estímulos visuais nos espaços públicos, constituído de propagandas de produtos e serviços. Nas grandes cidades, milhares de outdoors, faixas, placas, cartazes, painéis disputam a atenção das pessoas. Entre os principais efeitos da poluição visual, a gente pode destacar a transformação de espaço público em instrumento de veiculação e realização de interesses particulares. Por exemplo, a gente vai num lugar público e tá cheio de propaganda de outdoor e tudo interesse particular de alguém, de alguma empresa ou coisa do tipo. Degradação visual da paisagem urbana e desvalorização dos elementos naturais como vegetação, rios e lagos. Prejuízo à percepção espacial, consequentemente a localização, as referências espaciais e a circulação das pessoas no ambiente urbano. Porque quando você vai em algum lugar e tá cheio de outdoor ou coisa do tipo, acaba que você perde a visão do lugar, você já não vê mais como que é, você não vê a beleza daquele rio, daquela lagoa ou daquele espaço público que deveria ser bonito, acaba sendo cheio de propagandas e você perde a vista que deveria ter. E acaba que às vezes você nem sabe mais onde você tá por conta dessas coisas que atrapalham. E incentivo ao consumismo e sentimentos de frustração que atinge as pessoas que não têm acesso aos produtos e serviços mostrados pela publicidade. A contribuição para o aumento do estresse dos habitantes das grandes cidades, ainda que seus efeitos sejam difíceis de ser quantificados do que aqueles das demais formas de poluição. Muitas pessoas veem, propaganda e às vezes não podem comprar e às vezes essas propagandas acabam interferindo também no estresse, igual falou. Porque você está dirigindo e tem milhares de placas e aquilo que você deveria ler no trânsito você não vê, porque está cheio de propaganda ou coisa do tipo. Então isso influencia diariamente na vida das pessoas e atrapalha.
Em algumas capitais brasileiras, como Curitiba e Porto Alegre, estão em curso projetos que visam reduzir a quantidade de propagandas nas fachadas dos prédios e às margens das ruas e avenidas. Em geral, são promulgadas leis municipais que regulamentam e restringem essa prática, como é o caso do Projeto Cidade Limpa, de São Paulo, implantado pela Lei número 14.223, de 26 de setembro de 2006, ainda em vigor em 2015. Porque essas propagandas acabam que, abre aspas, poluindo a cidade. Ela tira a visão da cidade, do município, do lugar que você está, do lugar público. Como se aqui onde eu tô tivesse cheio de propaganda e isso ia acabar, como que eu vou falar? Cheio, o ambiente ia estar cheio e cheio de informação e o que você deveria ver, você não ia ver. E essa beleza, tipo, esse lugar, abre aspas, limpo que você tá vendo, você não iria ver, porque estaria cheio de coisas, cheio de propagandas e blá 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 blá. Então, entre essa lei em vigor, por conta de ter muitas propagandas e acabar com a visão das pessoas, por isso que chama poluição visual. E essa lei seria para diminuir essa poluição visual em relação às propagandas, porque tem muito outdoor, placas, etc. Na maior parte das grandes cidades brasileiras, principalmente nas regiões metropolitanas, o modelo de urbanização baseou-se na retirada da vegetação nativa para a implantação de ruas e avenidas, ou para dar lugar ao loteamento de terrenos para fins residenciais, comerciais ou industriais. Praças, parques e demais áreas verdes, quando previstos e de fato implantados, muitas vezes priorizam a estética e utilizam espécies exóticas em vez de manter as espécies nativas. O adensamento e a verticalização nas regiões centrais provocam drástica redução de áreas verdes por habitante e a expansão horizontal das cidades amplia áreas desmatadas. A existência de áreas verdes exerce funções ecológicas, sociais e paisagísticas diversas, resumidas no quadro abaixo. Muitas dessas funções nem sempre são percebidas pela população, porém, são de extrema importância para o convívio social, o desenvolvimento físico e cognitivo de pessoas de diferentes faixas etárias, a formação de uma identidade sociocultural local e para a melhoria de qualidade do ar, da água e dos demais elementos naturais presentes no ambiente urbano. Para interferir positivamente na saúde da população, as cidades devem ter no mínimo 12 metros de área verde por habitante, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde, OMS. As áreas verdes são também essenciais para a sobrevivência da fauna silvestre, que, pressionadas pelo crescimento das cidades, tende a abandonar essas áreas e, assim, empobrecer a biodiversidade local. Mesmo em grandes cidades, podem ser encontradas centenas de espécies de animais, como aves, mamíferos, peixes, anfíbios e insetos. Animais silvestres são os que vivem na natureza e não estão acostumados à presença do ser humano. Em São Paulo, habitam cerca de 2.500 espécies e quase 500 delas correm risco de extinção. O avanço das ações humanas e a perda de áreas nativas aproximaram em demasia homens e animais. É comum vermos cobras, gambás e até mesmo onças atropelados nas estradas de todo o país, onde a cada segundo morrem 15 animais. Animais silvestres são caçados, capturados e vendidos como animais de estimação. Uma ação criminosa que causa a morte das espécies antes mesmo de chegarem aos pontos de venda. Comprar alguns animais silvestres incentiva a captura de outros. Mude essa história, faça a sua parte para garanti-los.